O Jordan Peterson diz o seguinte: mesmo que tu não acredite em tijolo, se tu se lançar contra uma parede, vai sofrer as consequências disso. Eu sou Thiago Krasevski, seja bem-vindo a este canal. Não esquece de se inscrever aqui nem de deixar o teu like nesse vídeo. Se tu quiser saber mais detalhes sobre manipulação, maquiavelismo e poder, existe um livro chamado Príncipe das Sombras no primeiro link da descrição. Vai lá. Existe uma célebre frase que agora eu não vou me lembrar da autoria, que é basicamente: tu pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Em suma, nós estamos sempre tomando ativamente decisões, mesmo que seja a decisão de não tomar decisões, e isso acarretará em consequências para nós. Hoje eu tô empolgado, tenho até que segurar minha empolgação, senão vai dar meia hora de vídeo de eu falando. Aliás, vocês passaram o Dia dos Namorados bem? O mozão de vocês fez uma surpresa pra vocês? Eu, em especial, ganhei esse maravilhoso moletom. É bom falar disso, porque isso irrita Miguel. Eles saberem que existem pessoas legais existindo é meio que uma afronta a Red Pill e Miguel. Aliás, sempre deixando muito elucidado aqui, eu odeio Miguel e Red Pill. Bom, a realidade ela é duramente real. Isso significa que se um leão tiver com fome, tu não vai poder contar com a bondade dele, com a empatia dele. Se tu pisar no rabo de um leão, tu não vai poder dizer: ops, me desculpe, meu querido. Tu não vai ter uma segunda chance de se explicar para um leão, tá? Invada o território do seu inimigo sem pensar nas consequências adjacentes a isso e tu vai sofrer as consequências desse ato imprudente. Só que nesse vídeo de hoje eu queria tratar de um assunto que é basicamente um hack pra vida, tá? Como é que tu ativa o modo de viver mais incrível possível? É tendo confiança, tá? Tipo assim, a forma de viver uma vida incrível é quando tu vive ela com confiança, sem medo, com o peito aberto, queixo erguido, olhando pra frente, sabendo as decisões que tu vai tomar. Qualquer pessoa aqui que se identifique comigo, que era uma pessoa muito insegura e passou pro lado da confiança, vai entender do que eu tô falando. É quase como se fosse um outro mundo. Tu tava nesta polaridade aqui, onde as coisas davam errado, tu ficava triste, tu se magoava, e aí tu passou pra essa polaridade aqui, onde tu é invencível, onde os teus obstáculos são meramente pequenos perto do teu poder de ação, onde as coisas não vão te deixar triste porque tu não vai deixar que isso aconteça consigo próprio. Então pra mim é nítido que quando tu conquista a confiança em si próprio, quando tu tem autodomínio, autocontrole suficiente, é como se tu tivesse hackeado a vida. Porque aí tudo que tu fizer, mesmo que tudo saia errado, ainda tu vai tirar boas diversões disso. Tu tá falando em público, gagueja, fala uma palavra errada, etc. As pessoas riem, tu ri de volta, tudo fica bem. Tu comete uma gafe e aí em vez de pensar naquela gafe, tu pensa: dane-se essa gafe, velho, eu posso superar isso, eu sou melhor do que isso. Se vocês pegassem nos últimos dias o tanto de gafes que eu cometi, tá? O tanto de erros que eu cometi sem querer, vocês iriam rir da minha cara. Até eu dou risada de mim. Agora, o Thiago do passado ia ficar extremamente nervoso. Nossa, olha o que eu fiz, olha a atitude que eu tomei errada, olha isso que deu errado. E aí ia se tornar uma nuvem em torno do Thiago, uma nuvem de nervosismo. Ele não ia conseguir fazer mais as coisas direito, porque ele ia estar pensando: nossa, e aquela gafe lá, e aquele erro que eu cometi, e aquela coisa idiota que eu fiz porque eu não soube ler uma situação direito e tive uma atitude errada. Velho, a melhor forma de lidar com isso é com um sorriso. Coloca um sorriso no rosto e diz: errei, mas não vou errar de novo, mas tá tudo bem, vai dar uma história bem engraçada daqui a um tempo pra eu contar pras pessoas. Infelizmente tem histórias minhas que são mais particulares e eu não posso contar, mas eu cometi umas gafes engraçadíssimas que eu ainda não tô pronto pra contar, mas em breve eu vou contar pra vocês, provavelmente. Claro, não cheguei a fazer igual o Bolsonaro, que colocou a mão na cabeça das crianças e tinha um anão e começou a perguntar pro anão: e aí, pequeno, como é que tá? Não cheguei a fazer isso ainda, mas muito próximo desse nível. Parece que quando tu atinge um certo nível de consciência sobre as coisas que tu deve fazer pra ter confiança, certas coisas se tornam automáticas, como por exemplo a projeção da tua voz. Quando tu tá falando e não tem confiança, meio que tu tá mais fechado, com uma linguagem corporal mais fechada, e aí tu hesita pra falar. Só que quando tu tem confiança naquilo que tu tá falando, a tua linguagem corporal muda, a tua forma de falar
passa a ser um pouco diferente, porque tu sabe exatamente daquilo que tu tá falando. Tu não tá enganando alguém, tu não tá fingindo que sabe aquilo que tu vai expressar, apenas está expressando o conteúdo genuíno daquilo que tu aprendeu. E sim, aprendizado é uma forma muito importante de ser mais confiante. Por que que a maioria dos milionários leem cerca de 60 livros por ano? Para ter uma amplitude literária maior, para ter uma amplitude filosófica, para ter uma amplitude intelectual maior do que os outros, para justamente ser um camaleão social, poder conversar com qualquer um sobre qualquer assunto. A um nível basilar, a conversa é um aspecto fundamental para interações de confiança. Se o teu santo não bateu com outra pessoa na conversa, provavelmente tu não vai conseguir remediar isso. Agora, se tu tiver um assunto de interesse daquela pessoa que o santo não bateu, tu pode reverter todo esse cenário. Basta que tu faça aquela pessoa associar emoções daquele assunto que ela gosta a tu. Por exemplo, tu é um cara que gosta muito de beisebol. Eu entendo só um pouquinho. Eu sei de uns 3 ou 4 jogadores. Eu sei de uma pesquisa que fala sobre a adaptação do cérebro dos jogadores de beisebol que começam a interpretar o seu campo de ação com o taco junto, etc, etc. Só que a partir de eu dar essa entrada pra ti falar sobre isso, tu pode me explicar, não, porque aí tem lá as quadrinhas e é tipo um triângulozinho, e aí o jogador bate na bola e ele tem que correr, etc. E a pessoa vai falando sobre o beisebol e vai se empolgando, e se empolgando. Daqui a pouco ela tá super feliz de estar perto de ti, porque ela tá conversando com sobre o assunto que mais envolve ela no universo. Claro, isso não é uma indicação pra ti que tu deve ler todos os livros de todos os conteúdos possíveis, até porque seria enfadonho, foque-se realmente em assuntos que tu gosta mais, mas nada impede de te ler outros assuntos em paralelo aos assuntos que tu gosta, tá? E outra coisa, essa linguagem corporal de pessoa deprimida tá te destruindo, cara. Quando tu fica curvado assim, isso é um sinal de submissão, é um sinal que tu tá dizendo pro mundo, eu tenho que me esconder, eu tenho que me proteger, eu não vou olhar nos olhos de alguém, porque isso é considerado uma ameaça. Meu brother, corrige isso imediatamente. A tua postura tem que ser alinhada. Quando conversar com as pessoas, olhe nos olhos delas para comunicar, ei, aqui tem uma consciência viva, tem uma consciência brutalmente viva que vai revidar se tu tentar qualquer coisinha. Eu não sou teu chulo de rua que vai ficar tudo curvadinho pra ti, porque eu não tenho medo nenhum aqui. Tu não consegue me provocar emoções quaisquer, não consegue me intimidar, nem nunca vai fazer isso. Então tu tem uma escolha, uma briga até a morte comigo, ou tu pode enfrentar os fracassados. Escolhe aí, irmão. Com quem que tu quer lutar? Com alguém que vai revidar de forma brutal, que tu sabe que, epa, mesmo que ele apanhe, ele não vai ficar quieto de forma alguma, ou eu vou provocar quem vai deixar quieto, quem vai aceitar quietinho? É uma escolha lógica. Por que que é estatisticamente comprovado que quando liberam o porte de armas em uma sociedade, automaticamente o índice de homicídios começa a cair assim, ó, brutalmente, começa a descer léguas abaixo. Quando o bandido sabe que há uma possibilidade de resposta à altura, que não vai ser só ele que vai estar preparado para o combate, ele vai pensar 38 milhões de vezes antes de tentar qualquer coisa contra alguém que pode se defender. Por isso que, aliás, um dos ditados do professor Olavo era: desarmamento é genocídio. Todo mundo sabe disso. Mas, Thiago, meu argumento é que morre 10 pessoas por ano com disparos acidentais. Não, ninguém tá negando esse fato de que armas são coisas perigosas por serem letais, tá? Ninguém nega esse fato aqui. Só que tu tá dizendo o seguinte: em vez de salvar 40 mil pessoas, 30 mil pessoas, tu quer impedir que 10, 12 pessoas morram. É um cálculo absurdamente desproporcional. Tu tá deixando de salvar de 20 a 30 mil pessoas pra impedir que algumas, infelizmente, acabem nesse destino cruel. Tu tem noção do que é isso? É como dizer que, dane-se que vai morrer 30 mil pessoas, eu quero mais salvar 10. Eu sei até que isso é um cálculo
cálculo difícil de se fazer. Eu queria, em especial, que bandido não existisse para que não houvesse necessidade de porte de arma. Genuinamente, eu sou um pacifista, eu queria que isso não existisse, mas no mundo atual, como é a mentalidade revolucionária de bandido, não pode ser enfrentada com livros. E olha que eu sou o cara mais apoiador de livros do universo, tá? Se eu achasse que resolvesse alguma coisa, jogar um livro na cabeça do bandido, seria a minha primeira solução, seria o que eu diria. Só que só o fato do Lula mencionar, não, nós vamos fechar os clubes de tiro, a gente vai abrir clubes de livro. O Lula, o mesmo cara que disse, eu não leio porque tenho preguiça, eu não leio porque me dá dor de cabeça, e aí o cara que mais leu em toda a vida que eu conheci, que foi o professor Olavo de Carvalho, dizer que sim, desarmamento é genocídio. Então, eu não tenho dúvidas quaisquer sobre qual lado eu fico nessa equação matemática. Tem um sábio me dizendo uma opinião com dados embasados e tem alguém conjecturando algo que pode beneficiar muito bem ele se ele quiser uma ditadura ou qualquer coisa assim. Mas voltando à confiança, cara, para te adquirir confiança, tu vai precisar quebrar esses paradigmas de não enfrentar as coisas, tu vai precisar ser mais ousado, tu vai precisar ser mais agressivo de um certo ponto de vista se tu não tá acostumado a isso. Tu vai ter que saber dizer um não na hora de dizer não, tu vai ter que dar um empurrão em alguém que quisesse passar contigo. Isso são circunstâncias naturais da vida, tá? Se tu fica fugindo de todo o debate que aparece, se tu fica fugindo de toda a ameaça que aparece, se tu não consegue olhar no olho das pessoas, provavelmente isso vai enviando sinais pra ti. Eu sou um fracassado, eu não consigo lidar com as situações, eu vou dar errado. E dentro do nosso cérebro há uma espécie de calculadora que meio que o nosso status e o status dos outros são comparados constantemente. Mesmo que tu não queira fazer isso, é algo que não tá sob seu domínio, tá? Por exemplo, quando uma mulher vê uma mulher mais bonita que ela não se sente meio mal. Vocês sabem essas paranoias de mulher. É exatamente assim. Ou quando o cara vê um outro cara que é maior do que ele, mais forte e mais... tem mais poder aquisitivo, etc. Ele não se sente meio que... queria ser assim. Isso são coisas naturais da vida, essa comparação de status. O que tu não pode deixar é que tu se auto-intitule com o status mais inferior de todos, porque aí vai ser uma profecia autorrealizável. Se tu passa o tempo inteiro se sentindo mal consigo próprio, automaticamente tu vai ter ações que vão falhar, porque tu não vai ter confiança e nem potência nas tuas ações. E aí tu vai ser ridicularizado pelo mundo, e é isso que eu não quero pra ti. Eu quero tu vivendo na potência máxima, na intensidade máxima, sem medo, sem medinho bobo. Tu não pode ser um Red Pill, um migtal que tem medo até da paixão, pô. Inclusive, aqui, ó, nesse livro aqui que eu tô lendo atualmente, eu sempre leio uma miríade de livros, tá? Isso é normal pra mim. Mas nesse livro aqui que eu tô lendo, Em Busca de Nós, o Pedro Calabres e o Clóvis de Barros Filho, ambos dizem: eu prefiro viver um estado de demência temporária a um estado de ataraxia, onde tudo é tranquilo e previsível o tempo inteiro. Esses caras sabem curtir a vida e sabem aproveitar o momento justamente porque eles não se deixam levar pelo medo das consequências de viver o momento. Eu conheço, meus queridos, pessoas que escolhem abandonar parceiros pelo medo de serem abandonados pelos parceiros. Claro, isso poderia acontecer. É óbvio, ninguém vai ser idiota a ponto de afirmar que não, uma pessoa tá contigo e vai ser pra sempre e etc. Talvez alguém abandone alguém, mas tu nunca pode deixar esse medo de uma não reciprocidade guiar a tua vida a ponto de te não viver momentos bons pensando, não, essa pessoa vai me abandonar, não, essa pessoa vai zoar comigo, não, aí eu vou ficar triste. Isso é paranoico. Isso é pior que um estado de demência temporário, porque aí tu vive com tanto medo que tu não se permite viver aqueles bons momentos, tu não se permite olhar pra pessoa que tá do teu lado, dar um abraço apertado nela e dizer, uou, eu adorei isto daqui. Sabia que uma das maiores causas de separamento é o seguinte: as pessoas não se sentem valorizadas porque ambos param de prestar atenção um no outro e não se esforçam mais na relação. Isso não vale só pro amor romântico, vale pra amizades, pra
parentes, etc, tá? Então, sempre que tu puder demonstrar um pouco de apreço pelas pessoas que estão próximas de ti, teu pai, tua mãe, teus amigos, tua namorada, teus filhos, etc, faça isso. Hoje, após assistir esse vídeo, chega e dá um abraço no teu pai, na tua mãe, diz que ama eles, pelo seguinte fator: quanto mais os teus laços com as pessoas que tão próximas de ti serem fortificados, mais feliz e confiante tu vai ser, tá? É impossível para um ser humano ser feliz sozinho. Isso é comprovado. Na psicologia a gente tem inúmeros gênios que defendem que a maior causa de neuroses, ou talvez a única causa de neuroses, seja justamente os relacionamentos sociais nossos. O Jung chega a dizer que a coisa mais importante na nossa vida é o nosso relacionamento. Se isso for mal, tu vai ferrar todo o resto da tua vida, todas as outras áreas adjacentes. O Pedro Calabres, na neurociência, nos afirma a mesma coisa. 90% da nossa felicidade está relacionada a outros seres humanos. E ele até diz o seguinte: para pensar em quantas vezes tu pensa nos outros durante o teu dia. Provavelmente o teu cérebro passa mais tempo pensando em outras pessoas do que qualquer outra coisa. Então não é exagero quando eu digo que para te ser mais confiante tu tem que começar isso nos teus relacionamentos. O que vem da base vai interferir em todas as outras coisas. Tente se sentir bem ao redor das pessoas que estão próximas a ti, e aí tu vai começar a espalhar isso e se sentir um pouco melhor perto de estranhos e com amigos. Tente fazer isso pra te ver que isso vai impactar de forma esplêndida, até na tua comunicação. Se tu se sentir bem com os outros, tu vai ouvi-los melhor, tu vai se interessar genuinamente pelo que falam e tu vai prestar atenção neles. E quando tu presta atenção genuinamente em uma pessoa, essa pessoa se sente ouvida e compreendida por ti. Logo, ela se sente mais à vontade contigo, ok? Enfim, essas foram algumas dicas mais insólitas sobre como aumentar a tua autoconfiança, porque eu nunca vejo ninguém falando sobre isso aqui no YouTube. Antigamente eu procurava nos canais, como ser mais confiante, e nunca achei esse tipo de dica, tá? Então eu tô passando, provavelmente vai ser o primeiro vídeo que tu vê nesse tom. Não vou pedir desculpa por ter metido política, religião e tudo que bagulho no meio do meu vídeo, porque essa é a minha forma de comunicação. Eu não tenho nenhum roteiro aqui sobre o que eu vou falar. Eu tenho duas frases aqui, pra não mentir pra ti. Do meu lado estão duas frases. É isso que eu tenho do meu lado. Essa frase aqui do Jordan Peterson, e tá escrito aqui, ó: então mesmo que tu pense que certas coisas são bobagens, como a linguagem corporal e a comunicação, faça-as. É só isso que eu tenho escrito do meu lado pra falar, pra desenvolver os meus raciocínios. Então, muitas vezes eu saio um pouco fora da curva do que eu tava falando, mas também isso é natural. Cada intelectual tem sua própria forma de se comunicar. Eu saio dos eixos, mas eu volto pros eixos em algum momento depois. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aqui no primeiro link da descrição tu pode conferir o livro Príncipe das Sombras, que é sobre maquiavelismo, manipulação, poder, etc, ok? Fui!